escola. Pessoal, boa noite a todos vocês que estão acompanhando a gente nessa noite. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí conosco. Nós estamos aqui hoje imensamente felizes para poder falar um pouquinho da palavra do Senhor nessa noite e poder saber, né, o que eu posso e o que eu não posso. E quando a gente falava, né, sobre o que pode e o que não pode, Deus falou conosco através da passagem de São Paulo, da carta de São Paulo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, onde São Paulo vai dizer o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. E nessa noite, nós queremos convidar você que está aí nos acompanhando a estar internalizando nesse momento, a estar refletindo juntamente conosco esse período de pandemia que nós estamos vendo aí, todo mundo em casa, muitas vezes todo mundo à toa. O que nós temos feito com o nosso tempo? Será que nós temos feito aquilo realmente que convém a filhos e filhas do Senhor? Será que nós estamos verdadeiramente amando ao Senhor nesse tempo? O que nós temos feito? Eu quero te convidar nessa noite, jovem. Eu quero te convidar a refletir na sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a refletir em como você tem vivenciado. Onde você estiver agora, jovem, eu não sei se você está no seu quarto, se você está na sala com um monte de gente, mas eu quero te convidar, fecha o seu olho um pouquinho, fecha o seu olho nesse momento. E fechando os olhos, eu quero te convidar nesse momento a fazer uma reflexão da sua vida, sobre aquilo que tem realmente sido a sua vida nesse momento. Talvez você não tenha tido a chance de estar com os amigos, mas as oportunidades de pecado, elas não nos vêm somente com outras pessoas. As oportunidades de pecado, elas vêm também a cada um de nós, nos momentos que estamos sozinhos. E eu quero te convidar nessa noite, jovem. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus para que possa vir até cada um de nós, para que Ele possa nos mostrar aquilo que nós devemos mudar, para que Ele possa nos mostrar aquilo que nós devemos verdadeiramente transformar na nossa vida, porque é o Espírito Santo que nos transforma. Por isso, na maneira que você está nesse momento, fecha o seu olho nesse momento e clama o Espírito Santo. Vai pedindo através dessa música: Senhor, eu quero me encher da Tua graça. Senhor, eu quero verdadeiramente ser um jovem santo. Senhor, eu quero verdadeiramente estar aos Teus pés. Eu quero me encontrar a cada dia contigo, Senhor. Vai clamando nesse momento, jovem, da maneira que você sabe rezar. Talvez você está pensando: mas eu não sei rezar. Pede o Espírito Santo nesse momento para que Ele possa te ensinar. Vai pedindo: Senhor, eu não sei que palavras usar, mas Tu sabes, Senhor, aquilo que eu devo fazer. Tu sabes, Senhor, onde o meu coração tem doído. Tu sabes, Senhor, quais são os erros que eu tenho caído. Tu sabes, Senhor, quais são as minhas fraquezas. E eu quero te pedir nessa noite, Senhor, vá ao encontro de cada um dos jovens que estão nos ouvindo. Vem ao encontro também, Senhor, de nós que estamos aqui à frente, porque estar aqui à frente, Senhor, não significa que somos melhores, mas significa, Senhor, que nós estamos muito mais necessitados da Tua graça. Portanto, jovem, clama agora, jovem, clama através dessa música, peça o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vai pedindo ao Espírito Santo para que Ele entre na sua casa. Vem, Espírito Santo, vai pedindo, jovem. Vai pedindo: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti aqui no meu lar, Senhor. Eu preciso de Ti aqui na minha casa e na minha vida, Senhor. Vai falando para o Senhor agora, jovem, onde você precisa do Espírito Santo. Vai entregando, jovem.
sua vida. Vai clamando nesse momento. Vai pedindo, jovem, fala pro Senhor nesse momento. Vem na minha vida. Vem, Divino Espírito Santo, me conduzir. Você, jovem, que quer ser conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está aí na sua casa nesse momento. Peça o Espírito Santo, dê livre acesso ao Espírito Santo. Canta com autoridade, canta com a gente. Não importa se as outras pessoas vão ficar olhando para você. Não importa se a sua mãe e seu pai estão assistindo o jornal. Canta agora, jovem. Peça o Espírito Santo na sua vida nesse momento. Peça com autoridade. Mas eu quero te convidar nessa conosco. Fica atento, porque o Espírito Santo hoje quer falar com todos nós. O Espírito Santo hoje, ele quer nos mostrar aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que podemos fazer. Eu quero convidar agora as meninas para já irem tomando os lugares. E quero pedir para você, fique ligado conosco até o final, porque nós temos muitas coisas boas hoje. Oi, boa noite. Eu queria primeiro agradecer a presença do Padre Eduardo, que está aí com a gente, para o nosso bate-papo de hoje, que nós vamos ter. Então, já começando com a primeira pergunta, e o jovem pode ir para a balada? Bem, Deus abençoe. Primeiramente, boa noite para todos, né, que estão aqui conectados. A vocês, jovens, é uma alegria poder estar aqui, né, nesse momento, participando dessa live formativa, também deste momento de oração simples e profundo, né? Então, parabéns pela iniciativa e, ao mesmo tempo, é uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês. E nós vamos partir todas as respostas aqui dessa palavra de Deus que inspirou essa live de hoje, que é algo que eu sempre digo. Antes de qualquer resposta, né, a gente deve olhar assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Esse é o ponto, né, para o jovem católico hoje. Nós, apesar de, né, colocarmos o nome da live pode ou não pode, achei bem sugestivo, mas a ideia é ir além, né? Porque às vezes o católico pode agir assim: eu posso, eu faço; eu não posso, eu não faço. Tem algumas coisas que podem ser pedidas, mas a questão é: será que me convém como jovem, como católico? Será que faz parte da minha vida de fé? Então, é isso a premissa para qualquer resposta aqui hoje. Para ir além do pode e não pode, mas para ir também, né, de encontro a essa espiritualidade que nós queremos ter como católicos, né? Porque senão a gente corre o sério risco de ser um católico medíocre, né? E Jesus não nos convida a ser medíocres, né? E também no Apocalipse nós vimos que aquele que é morno, medíocre, mais ou menos, vai ser vomitado, né? Essa que é a palavra que Deus usa, né? Será vomitado da minha boca. Eu não quero, né, o medíocre, aquele que é morno, nem lá nem cá. Então, partindo disso, né, que foi a inspiração de Deus para vocês, e aquilo que é a premissa para as respostas aqui: pode o jovem ir na balada? A resposta: não deve. Não deve. Por quê? E aqui nós vamos esclarecer uma coisa muito importante. Por que não deve? Por que não pode? Porque a palavra é sinal, né, digamos assim, ou melhor, ela é expressão, muitas vezes, ou para não dizer a maioria delas, de
três coisas. Grande parte, uma rebeldia. Então, muitas vezes o jovem vai porque ele quer ser rebelde, né? Rebelde com os pais, rebelde consigo mesmo, rebelde porque está vivendo uma fase ali que o coração não está, né, muito bem. Então, ele quer despertar coisas novas, quer ser rebelde. Muitas vezes também uma socialização indevida, no sentido de que eu preciso fazer parte de um grupo. Então, né, às vezes os meus amigos todos vão e eu vou ficar de fora. Vai, ué. Não precisa ser igual a todo mundo. Mais do que nunca aquela frase da mãe vale recordar, né? Você não é todo mundo, minha filha. Não, né? Vocês não são todo mundo. Porque nós não somos. Nós somos filhos de Deus. Então é muito importante ter essa consideração. Às vezes nós queremos simplesmente fazer parte, né, da grande maioria, da grande massa, né? Que vai dizer, olha, faz isso, faz aquilo. Então, existe uma pressão muito grande, né? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a diversão, entre aspas, o prazer momentâneo e errado. Então, muitas vezes, padre, eu não estou rebelde, eu não quero ser aceito por grupo nenhum, mas eu quero buscar uma diversão. Aí entra uma questão muito interessante. Se você quer ser santo, então a diversão tem que ser santa também, né? Tem que buscar coisas que te levem à santidade. Porque eu duvido, e aqui eu até anotei umas coisinhas aqui que eu estava preparando e pensando hoje à tarde, rezando também. Gostaria, né, de lembrar aqui, ó, tudo que nós, né, vivemos ou fazemos, né, por exemplo, a música, porque as baladas geralmente têm música, né? Então, seja ela a música que seja, mas, né, seja também as luzes, ou seja o ambiente como um todo, ele exerce um poder sobre nós. Então, padre, mas eu vou lá para a balada e não vou fazer nada de errado, né? A pergunta é, você realmente vai sair ileso de lá? Será que o pensamento aqui não vai ter alguma coisinha? O coração? Então, realmente, você, diante daquele ambiente, vai ter ali uma resposta, digamos, positiva diante daquilo que Deus te pede. Mas eu só quero divertir. Então, essa é a desculpa de muitos jovens católicos, né? Até isso, tem, né, uma boa formação, certo sentido. Mas, padre, eu não estou rebelde, não estou nada, eu só quero divertir. Aquela música que você ouve ali, ela exerce algo sobre você, sobre o seu corpo, sobre o seu pensamento, né? E seria inumano alguém falar, não, padre, em mim não exerce efeito nenhum. Lógico que vai exercer algum efeito, né? Aquele ambiente, aquelas luzes, tudo é feito para exercer algo no jovem. E geralmente esse algo é para despertar uma sensualidade, é para despertar, né, um prazer desregrado, que é o que nós vemos na grande maioria, né? Então, portanto, não é um lugar próprio para nós, né? Não é um lugar próprio. E essa desculpa, né? Aí tem uma desculpa pior ainda, gente, pior ainda da balada, que é assim, ó, não, padre, eu vou lá para evangelizar. Tem que ir lá, né? Para evangelizar, ó, quem está lá, né? Então, eu vou lá para fazer, né, falar de Deus lá, para evangelizar lá, para mostrar que é possível estar lá e não fazer nada de errado. Então, mostra que lá não é o lugar certo, e não vai, só isso. Você evangeliza sim. Então, essa é uma desculpa muito esfarrapada, né? Eu preciso, né? E aí entra uma quarta questão, eu preciso me expor ao pecado para tirar alguém do pecado, né? Então, nós temos que pensar nisso também. Padre, mas, por exemplo, vamos usar um exemplo que alguém pode falar. Mas o enfermeiro, hoje é dia dos enfermeiros, eu quero saudar, né, todos os enfermeiros e enfermeiras, se expõe à doença quando está lá cuidando, né, das pessoas durante a pandemia do Covid-19. Sim, né, com certeza, aí é uma exposição diferente, porque ele assume o risco justamente para, né, poder cuidar do corpo humano. Agora, a alma a gente não cuida assim, né? A gente não conquista uma alma simplesmente afundando com ela no mesmo buraco. A gente conquista uma alma, em primeiro lugar, rezando por ela. Em segundo lugar, dando o exemplo de santidade. Então, essa desculpa aí, né, de eu vou para lá para evangelizar. Essa desculpa aí não cabe também, né? Então, não. Essa é a resposta. Muito bem. Boa noite, padre. Queria te perguntar. E as músicas, como é que fica? Sertanejo, funk? Pode ou não pode? Boa pergunta.
Boa pergunta. E aí, Pato, posso escutar a música que nós chamamos, né, de música secular? Né? Eu escuto muita música secular. A pergunta é, o que você tem escutado? Em primeiro lugar. Mas essa pergunta ela é muito genérica. Agora eu quero fazer a segunda pergunta, que ela é principal, digamos aqui, para todos nós, para vocês jovens que nos acompanham. A pergunta principal é a seguinte: o que essa música causa em você? Lembra que nós acabamos de falar lá que exerce sobre nós, né, algo? Sobre quem escuta a música também exerce algo. Quem aí toca, quem é músico, sabe disso. Né? Imagina que vocês, por exemplo, resolvessem fazer um momento de oração cantando aquela música Seja Bem-vindo. Não ia rolar o momento de oração, né? Então teve que mudar de música, não teve? Então, porque aquela música de animação exerce naquele momento um clima de descontração, um clima, né, de animação. Então, aí que está a diferença. Já para a oração, eu vou usar uma música que exerce, né, um poder meditativo, um poder de meditação, né, que me faz entrar nesse clima. Então, o que a música que você ouve tem exercido sobre você? Essa pergunta aí torna base para a gente. Eu posso escutar música secular? Posso. Posso. Agora, na música secular, entendendo toda a música que não é católica. Então, agora, eu tenho que enxergar algumas coisas. Primeiro, a música em si, ela não tem uma valoração moral, certo? Ela não é nem ruim, nem boa. Então, há coisas que, em si, elas já são más. Outras coisas que sempre são boas. Outras coisas que elas não têm uma valorização moral. Elas passam a ter devido ao uso que eu dou. Ou aquilo que elas exercem sobre mim. Tá certo? Então, nós temos que enxergar a música assim. O que ela exerce sobre mim? Qual é a moralidade? Por exemplo, uma música que não valoriza o ser humano. Vamos, né, falar aí, por exemplo, hoje em dia, antigamente era mais difícil as músicas sertanejas, né? Sertanejo raiz, desvalorizar o ser humano. Contava mais a história da vida das pessoas. Mas vamos pensar no sertanejo, em qualquer tipo de música, no rap, né? Sei lá, no funk, sobretudo, né? E aqui, né, sobretudo no funk, existe uma grande desvalorização do ser humano. A mulher é um objeto. Eu nunca vi falar, né, de alguma música dessas que valorizasse a mulher, que vai se dirigir a elas com palavras boas, bonitas. Imagina, uma jovem, né? Ela se desvaloriza quando ela aceita aquele linguajar e quando ela dança aquilo e quando ela, né, ouve aquilo. É uma desvalorização tremenda. Você é preciosa, você é preciosa. E aquele que, por exemplo, né, curte esse tipo de música. Vamos pensar no homem agora. Tá, eu não danço, Pablo. Né, mas o que acontece? Aquilo exerce sobre você também um mau pensamento. E aí o pecado já começa aqui, ó. O mau pensamento é pecado também. A gente peca por palavras, por atitudes, né, por pensamentos e por omissões. Então, aí que entra. Então, vai causar algo aqui. Né? O homem ali vai despertar uma sensualidade nele, uma sexualidade desregrada. Né? Então, né, a pornografia, né, que essas músicas têm, né? Depois a infidelidade, como eu falei, tratar a mulher como objeto. Né? Depois também, muitas vezes, vai citar, né, as drogas. Então, esse tipo de música, com certeza, não é, né, não é para o católico, né? Não é para nós. Então, esse tipo de música, com certeza, não pode. Né? Você vai ter que distinguir sempre isso, então. Né? Eu posso escutar outro tipo de música para descansar, para o meu lazer? Claro. Agora, busca algo que não te cause sensações errôneas, até mesmo sensações, sei lá, imagina uma música que te faz lembrar de alguém que te fez o mal. Né? Então, eu digo sempre, evita. Porque, sei lá, vamos pensar no seu ex lá, que te lembra, né, um momento que ele te fez o mal, ou te lembra um momento de pecado de vocês dois. Então, não é uma música para você ouvir. Por quê? Porque vai causar algo mal em você. Né? Então, assim, eu digo sempre, né, para as pessoas, olha, se te faz mal, não escuta. Né? Se vai te fazer mal espiritualmente falando, em qualquer nível, no sentido de moralidade, no sentido de estar mal, no sentido de lembranças que não fazem mais parte da minha vida, né? Então não é para você. Então nós temos que distinguir muito isso. Essa exposição ao mal. Né? Depois,
lembrar se aquilo que eu ouço também vem de encontro à fé que eu professo. Aquilo que eu ouço vem de encontro à fé que eu professo. Isso é fundamental também. E aí, né, uma coisa aqui que a Kelly colocou, que é importantíssima. Padre, então eu vou escutar música internacional. Pronto, não tem problema. Lógico que você deve buscar ver a banda, né, ver as letras, né? Então, e aí tem música. As músicas moralmente más são aquelas que contêm algo já imoral por si só. As músicas que têm algo imoral, elas já são excluídas automaticamente da vida do católico. Depois, as músicas que têm, né, ligação com coisas demoníacas, etc., excluídas automaticamente da vida do católico. Se você quiser ser católico de verdade, lógico. Se você não quiser, aí já é diferente, né? Então, assim, nós precisamos ter essa consideração, né? A música internacional é muito boa, tem muita música boa, mas eu sempre recomendo, né? Hoje em dia tem YouTube, né? Então você consegue colocar lá, tem o Google Tradutor, né? Coloca a legenda, pede tradução, vê um pouquinho, pergunta a alguém que entende um pouco. Eu sempre sou muito criterioso com as músicas internacionais, tentando assim ler, né? Tentando enxergar, né? Às vezes depende da banda, conhecer um pouco da história para ver se não tem algo, né, realmente ali, porque a música pode até parecer inofensiva por um lado, mas às vezes aquela banda em si, né, traz algo ali na história dela que é contrário à fé, que é muitas vezes até, né, pactos demoníacos, etc. Então, assim, não são para nós, né? Aí o restante você deve, né, fazer enxergar dentro digamos, dessa distinção do que causa em mim e se aquilo contém algo imoral por si só. Aí o resto você vai poder escutar com tranquilidade, né? E esse leque, né, de músicas que se pode escutar, tem músicas sertanejas boas, né? Tem músicas... O funk eu acho que não tem funk hoje em dia bom, né? Então me desculpem aí. Mas a batida é boa, padre. Então pega lá um tambor e bate, mas não vai ficar, né, escutando funk. Mas assim, né, antigamente, quem sabe na década de 80 ainda haveria algum funk. Hoje nem seria considerado funk, mas alguma daquelas músicas que não teria uma letra imoral, né? Era mais uma coisa, né, mais, digamos, grande parte, né, dos músicos bons era uma coisa. Agora, hoje em dia, não tem funk que presta, basicamente, né? Não tem músicas sertanejas, tem que distinguir. Depois tem que pensar... Temos aí MPB, toda MPB é boa? Não, toda MPB é boa. Tem coisa também que não convém a nós. Temos rap, tem muito rap ruim, mas tem alguns raps de qualidade também, né? Eu também escuto alguns. Então, assim, precisa de distinguir tudo isso, né? Para poder realmente sua música ser uma música que vai te ajudar a ser um lazer, a ser um descanso, e não vai te levar ao pecado, nem no pensamento, né, mínimo aqui, porque quando você aceita o pensamento aqui, já começou o pecado também na sua alma. Boa noite, padre. Hoje é sobre o sexo no namoro. Pode ou não pode? Isso inclui também as fotos, a sensualidade das fotos e pode ou não pode? Essa pergunta ela é uma pergunta que engloba muita coisa, mas muito interessante. Eu não diria somente, né, somente o sexo do namoro. Eu diria qualquer tipo de coisa que não convém ou que te levaria, né, a ver o seu namorado ou sua namorada como um mero objeto, né, excluindo do amor, né, que fosse uma sensualidade, uma carícia, por exemplo, que não... pai, não teve uma relação sexual, mas depende da carícia, você sabe que essa carícia ela só é, digamos assim, como digo, vamos dizer com as palavras que devem ser ditas, é um aproveitamento para o outro, né? Então, não é, né, algo que expressão do amor ali. E depois, por exemplo, a mesma coisa serve para o beijo, né? Você sabe muito bem quando um beijo, né, é um beijo e quando um beijo, né, ele quer algo mais, né? Então, a expressão do aproveitar do outro, não é uma expressão de amor. Depois, por exemplo, que esses beijos, por exemplo, né, são sem compromisso. Então, vamos lá. A sexualidade, para ser entendida, ela tem que se entender aquilo primeiro que é o corpo humano, mas também tem que se entender aquilo que é o matrimônio, né? Dado que a pergunta perguntou, né, sobre no namoro, né? Então, o que é o matrimônio? O que é matrimônio para nós? É muito importante pensar isso. O matrimônio
é um sacramento no qual o amor ele é elevado a um nível superior, né, que é o nível da graça. Então, dentro do matrimônio, né, São José Maria Escrivá vai dizer assim, que Deus abençoa a relação daqueles dois com as duas mãos, quer dizer, ali é algo abençoado. Por quê? Porque justamente, né, no matrimônio é a expressão dessa união não só carnal, mas dessa união espiritual. Agora se forma uma nova realidade. Então, é a expressão da graça de Deus ali também, tá certo? Então, quando nós enxergamos o que é o matrimônio verdadeiramente, né, nós encontramos na sexualidade matrimonial uma expressão desse amor. E por isso também existe uma maneira certa, né, de viver a sexualidade no matrimônio. Tem gente que acha, não, agora eu casei, tudo eu posso. Existe uma maneira certa. Portanto, né, quando eu entendo essa expressão do amor, né, também na relação sexual, dentro do matrimônio, aquilo que vem fora não é expressão do amor, porque não está na graça de Deus. Então, só existe essa expressão do amor, essa nova realidade, se uma só carne que se transforma não só, né, o corpo, mas a unidade ali da alma, né, no matrimônio. Então, aquilo que é fora do matrimônio, ele acaba machucando o ser humano. Né? E quando a gente entende isso como, né, como jovem, os jovens, né, que estão namorando, passam a enxergar a beleza que haverá ali, nós, naquele momento, poder, né, ter aquela relação. E depois, veja bem, traz grandes consequências, porque entra outros pecados aí, né? Entra outras coisas que vão se somando, né, junto também né, com a própria psicologia, né, vai destruindo os corações, né, vai animalizando o ser humano. Então, tudo isso um casal, né, um casal de namorados, né, dois jovens, né, menina e menina, que não consegue viver essa sexualidade que espera o matrimônio, dificilmente vai conseguir esperar outra coisa, como casado depois, né? E por quê? Porque não tem controle sobre si. Né? Lógico que é uma luta. Se você cai, você levanta, você vai. Os dois têm que olhar juntos isso. Eu quero viver em Deus, então vamos buscar o nosso namoro em Deus também. Então caem, se levantam juntos, né? Fazem esse esforço de caminharem juntos na fé. Agora, né, se um só quer viver a castidade, o outro não entende, não quer viver, vai ser muito difícil. Por quê? Porque um das duas partes vai ter sempre aquela visão, né, do animalesco, né, do simples sem sentido. Porque o corpo humano ele tem reações, gente. De vocês tem, o meu tem. A questão é o que eu vou fazer com isso. E aí entra a vivência da castidade. O que é a castidade? É a virtude que regula, né, que orienta, né, a sexualidade humana. Então, vai orientar a sexualidade humana no seu estado de vida. A castidade, para mim, é a virtude que vai regular, para mim, né, a minha sexualidade como sacerdote, consagrar totalmente a Deus. A castidade para vocês é o que vai regular a sexualidade de vocês como jovens. A castidade para o casal é aquilo que vai regular a sexualidade daquelas duas pessoas ali unidos, né, nessa nova realidade espiritual e também de sacramento, como casal. Então, a castidade é para todos nesse sentido. Né? Então, pode antes do casamento? Lógico que não. A gente deve aprender, porque vai ser tão bonito, imagina só. E para isso, depois eu recomendo que vocês vejam no YouTube um vídeo do Jason Everett. Né? E quem não conhece Jason Everett vai conhecer lá, fala sobre muita coisa. Ele é dos Estados Unidos, mas veio na Canção Nova já, tem uns vídeos antigos dele maravilhosos. E ele fala sobre modéstia, fala sobre castidade, de um jeito bem jovial, bem engraçado, mas muito profundo. E ele tem um livro muito interessante, fala assim, como, né, conquistar ou como, né, ter a sua alma gêmea sem perder a sua alma. Né? Então, isso é fundamental. Né? O amor, ele te leva para frente, para melhor. E o melhor para nós católicos é Deus. Então, algo que não nos leva para Deus não é amor. Padre, então já aproveitando esse engajamento, falando assim, tem uma pergunta: posso escolher o sexo que eu quiser, independente com qual nasci? Tipo assim, eu nasci menina e eu quero agir como um menino, eu quero ter relação com um menino, essas coisas. Muito boa pergunta. Pergunta muito extensa também, mas vou tentar, né, falar aqui algo assim que vai iluminar o pensamento. Depois, se alguém quiser me buscar no particular, posso indicar livros, posso
responder mais, né? A primeira coisa que nós temos que distinguir aqui é a ideia da ideologia de gênero, né? O que acontece? Não importa o como você nasceu fisiologicamente, porque você escolhe aquilo que você quer ser. Esse é um erro fundamental da ideologia de gênero. Inclusive, nos Estados Unidos já existem alguns lugares que, infelizmente, as crianças estão crescendo sem determinação. Então, até uma certa idade, né, meninos e meninas são criados como indefinidos, para que eles depois possam definir. Isso é terrível, né? Isso é algo assim, como diria o Padre Léo, medonho. Mas agora, vamos lá. Primeiro, a nossa fisiologia, o nosso fisiológico, ele está ligado também ao nosso espiritual e ao nosso psicológico, certo? É muito interessante a gente ter essa consideração para você começar a entender. Então, do ponto de vista fisiológico, é bem claro que o homem nasceu diferente da mulher. Não precisamos explicar isso, é aula básica de biologia, né? Então, todo mundo sabe disso. Agora, essa fisiologia, ela é atrelada, ela está condizente também com a espiritualidade própria, certo? Então, existe uma espiritualidade própria feminina, existe uma espiritualidade própria masculina, que se expressa aí, tá certo? Então, também uma psicologia própria feminina e própria masculina. Quando a gente fala, olha, se a gente fala, olha, você escolhe, então, o que você quer ser, o que você está negando é esse nível espiritual psicológico que vai com o seu corporal. Ou então, não importa o meu corpo nesse sentido do que ele expressa, a expressão exterior daquilo que é interior, daquilo que Deus me deu interiormente, né? Estou negando isso para eu passar no lugar de Deus e escolher aquilo que eu quero ser. Então, veja bem, né? Esse do ponto de vista humano. E aí já entrei um pouco no ponto de vista espiritual. Né? Nós acreditamos e sabemos que Deus, né, nos cria, né? E Deus cuida de nós, e Deus, né, Ele quer de nós, né, a nossa vida na graça. E, portanto, se nós entendemos que Deus nos fez assim, desta maneira, nós entendemos, então, que toda a vida humana é corpo e alma, o corporal vai junto com o espiritual, e, portanto, né, a minha expressão fisiológica masculina vai junto com o meu espiritual, eu sou o homem, né, então, o ser masculino. Desta forma, eu vou também entender que se eu, né, aceitasse que se pode escolher, eu estou indo contra Deus, né? Eu estou indo contra também aquilo que Ele quer para mim. Agora, tem logicamente tendências, né? Porque também existem hormônios, né? Por exemplo, alguns hormônios masculinos que em algumas mulheres, por exemplo, falam mais alto, né? Então, é uma disfunção hormonal. Existem também, às vezes, feridas psicológicas e espirituais, né? De experiências com homens, por exemplo. A criança, né, cresce com mulheres que tiveram experiências negativas com homens, e às vezes, né, então cresce, né, com aquele lado vendo o masculino como algo ruim, né, ou então, né, a experiência psicológica também do meio que se vive, né, como eu vou desenvolver o meu lado masculino se eu só tenho ao meu redor, né, o ser feminino. Então, são coisas que vão se assomando, né, a essa vivência. E, portanto, o que nós precisamos distinguir é que essas coisas, sejam as experiências sociais, né, depois também, seja, como eu falei, as disfunções hormonais, depois seja as feridas, né, por algum motivo, não são, digamos, o que determina qual o sexo ou qual o ser que você é. Você é masculino, você é feminino. Então, se a gente aceitasse essa escolha, você aceitaria que qualquer coisa pode definir ou ser qualquer coisa. E não é bem assim. Então, a gente tem que ter essa consciência muito clara, muito determinada. E por isso, queridos irmãos, né, a gente aí entra o lado também da sexualidade. A gente ama o ser humano, mas jamais ama o pecado, né? O pecado não faz parte da nossa vida, e nós, né, qualquer, por exemplo, pessoa que tem uma tendência homossexual, qualquer homossexual que se aproximou de mim na vida, tratei bem, conversei, muitas vezes veio para atendimento, atendi com tranquilidade, porém,
né, receba aquela pessoa com amor, com carinho, com fé, mas jamais aceita o pecado, né? E essa é a parte importante. A, a igreja não exclui ninguém. E aí, enquanto a sexualidade, não precisa de falar nada. É algo, né, bestial, é algo contra, logicamente, o ser humano, né? É tão perfeito o ser humano, o corpo humano, é que Deus já fez, né, perfeitamente, né, a mulher preparada para o ser mãe, né, fez o homem preparado para o seu pai, para o ser pai, e até nisso eles se completam. A completude, né, do corpo é a expressão da completude também que Deus quer que tenha um dia na alma, né, quando se torna uma nova realidade, como eu falei antes do matrimônio. Agora, qualquer expressão fora disso, né, qualquer expressão, aí temos, né, que ser claro, mulher com mulher, homem com homem, qualquer, né, outro tipo que faz disso, é contra o que é a natureza, né? Chama os pecados contra a natureza, porque não, né, vão contra a própria fisiologia humana. Aí, né, é tão assim que alguns podem dizer, ah, mas aí eu encontro prazer assim, né? É lógico que o sensitivo humano, né, o animal também tem, né? Agora, a racionalidade é o que nos faz diferente do animal. Então, aquilo que é próprio do animalesco em nós é só, né, o sensitivo. A diferença é que nós temos a consciência do que é bom e do que é ruim, e também nós conseguimos distinguir, né, distinguir aquilo que nós somos e ter essa consciência da nossa própria humanidade, que é composta de corpo e alma, como eu falei antes. Então, né, logicamente, dentro da sexualidade, não tem nenhuma razão de ser uma relação, né, entre o mesmo sexo, porque fere, né, a própria natureza do ser humano, que foi preparada por Deus, né, tanto fisiologicamente, como eu falei, quanto espiritualmente. E a gente não tem que ter medo, né, de falar desse ser masculino, desse ser feminino. Né? Vocês têm um ser feminino, né, tem alguns pontos, né, todos nós, na verdade, temos alguns pontos, né, do outro. Né? Então, assim, existem traços, né, de ser feminino no homem, traços de ser masculino na mulher, no bom sentido. Né? Existem algumas coisas, né? Mas predominantemente, né, nós, como eu falei, somos seres, né, definidos. Então, né, eu sou homem, sou masculino, vocês são mulheres. E nós não temos medo de ser, né, de ser homem, né, nem as mulheres têm medo de ser mulheres. É o que Dom Manuel falava, né? O feminismo primeiro igualou, né, a mulher com o homem, depois igualou o homem com a mulher, depois fez de ambos animais, né? Então, né, uma grande verdade, né? Somos diferentes, né? Corporalmente e espiritualmente, porque o corpo e a alma fazem parte dessa unidade do ser humano. Isso é antropologia, né? Antes ainda falei um pouco da fé, mas partindo sempre da antropologia, né? E podemos, né, com certeza entender isso. Padre, e o jovem pode ter tatuagem e piercing? Essa é uma pergunta boa. Olha, lá no... Eu tô aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Trouxe aqui o YouCat. Então, muitas vezes, primeira coisa assim, já aproveitar que eu peguei o YouCat aqui, o Catecismo da Igreja Católica, ele traz o resumão da nossa fé. Então, lá nós não vamos encontrar os pormenores, mas assim, a luz, né, para você raciocinar e tirar as conclusões, vem do Catecismo. Depois, na Jornada Mundial, né, da Juventude no Rio de Janeiro, foi feito o YouCat, né, para os jovens, que é um resumão do Catecismo. Então, é o resumo do resumo, porque o Catecismo já é um resumo da nossa fé. E aqui, né, nós vamos ver aqui um pouquinho, né, sobre... Deixa eu separar aqui o número para vocês, um momentinho. Vamos lá. Eu tinha separado, perdi. Agora estou achando de novo. Aqui está. Quando fala da criação do ser humano, né? E aqui, né, só para fazer um resuminho, acho que não dá para ver direito aí, mas no YouCat, aqui no número 65, 64, né, vai falar, né, de que forma Deus criou o homem e a mulher, né, o ser humano,
e também vai falar na 65 e as pessoas que se sentem homossexuais. E vai dar a resposta, né, sobre o que eu falei agora, se quiserem olhar lá, né? Então, também é interessante porque é a resposta da igreja. O número 65 do IUCAT, ou o número 2358 adiante do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Aqui, ó, quando fala da criação do ser humano, tá certo? Vai falar assim, que o que significa dizer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus? Número 58 do IUCAT, ou então você pode também encontrar, né, no Catecismo, no número 355 do Catecismo, né, do Grandão. Ao contrário das coisas sem vida, das plantas e dos animais, o ser humano é uma pessoa dotada de espírito. Isso o vincula mais a Deus do que as outras criaturas. O ser humano não é algo, mas ele é alguém. Assim dizemos que Deus é pessoal. Podemos dizer o mesmo do ser humano. O ser humano pensa além do seu horizonte imediato, né, na amplitude do seu ser. Então, depois, entre todas as criaturas visíveis, apenas o ser humano é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Desta forma, por que eu peguei esse ponto aqui? Pode parecer que não tem a ver. Porque vai falar desse ser criado à imagem e semelhança, que o ser humano ele está vinculado de forma especialíssima a Deus. Porque só ele foi criado à imagem e semelhança. Então, é sobre a tatuagem, sobre o piercing, vale lembrar isso. Né? Primeiro, o ser humano, como expressão, né, expressão da imagem de Deus. Será que, né, quando nós vamos colocando apetrechos, vão expressando a imagem de Deus em nós? Então, a primeira pergunta que eu faço, você deve fazer aí. A segunda pergunta, ou melhor, a segunda consideração, é Levítico 19. Eu acho que é Levítico 19, versículo 28. Vai falar, né, o versículo é um pouquinho maior, mas dentro desse versículo vai estar assim, que, né, não fareis figura alguma, né, no corpo. Eu sou o Senhor. Então, é uma proibição que o Senhor faz para o povo de Israel no Antigo Testamento, não fazer figura alguma no corpo. Por que Deus fala isso para o povo de Israel? Porque tanto os piercing quanto as tatuagens eram, né, incisões que os pagãos faziam, incisões idolátricas. Geralmente utilizavam, né, para honrar os seus deuses. Então, né, quando Deus dá essa ordem ao povo de Israel, está dizendo assim, olha, não façais aquilo que os pagãos fazem. Aí vale mais uma vez aquela coisa, nós não somos todo mundo. Então, né, nós devemos entender, então, que o corpo humano ele não é espaço para a idolatria, né? Ele não é um espaço de expressão da idolatria. O que Deus quer dizer é isso no Levítico. Né? Não façais incisões no corpo, né, pintura alguma. Por quê? Porque os pagãos faziam, né, idolatricamente. Então, quer dizer assim, o corpo humano não é expressão, não deve ser espaço de expressão da idolatria. Quando nós entendemos, então, isso, nós entendemos o sentido do Levítico 19 e 28. Agora, vamos além. Por exemplo, o que nós devemos considerar? Também que tanto a tatuagem quanto o piercing, por exemplo, eles têm, como se diz? Eles têm um significado religioso para as religiões não cristãs. E que é muito fundamental a gente entender isso. Por exemplo, os hindus, né, eles têm, utilizam o piercing, né, há largo tempo já, há muito tempo atrás, né, já utilizam. E os hindus, inclusive os lugares de colocar o piercing, eu não sei, né, os lugares exatos, mas comumente, né, aqui no umbigo, não é isso? Esses lugares, na cultura hinduísta, são os lugares dos chakras que eles falam, né, que alcançam lá. Então, veja bem, tem um resquício religioso não cristão, né? Então, portanto, nesse sentido de falsos deuses, idolátricos para nós, né? Então, às vezes a gente está usando algo, né, que traz para nós um significado oculto ali de trás, né, que vai nos ligar com essas culturas, né,
culturas com sentido espiritual não cristão. Depois, tanto a tatuagem quanto o piercing e outras coisas estão atreladas muitas vezes à vaidade, que mais? A vaidade, a irreverência, a sensualidade, a rebeldia, a inclusão num grupo. Então, devemos ter cuidado. Mas alguém pode falar assim, uai, padre, mas a pessoa pode usar, sei lá, maquiagem também, está sendo vaidosa, irreverente, está sendo também rebelde, pode pôr uma roupa e está sendo vaidosa, irreverente, rebelde. Pode, está errado também. É tudo que nos leva à vaidade, à irreverência, à rebeldia, à sensualidade, ou simplesmente ao respeito humano, porque a gente quer ser aceito num grupo. Tudo isso, ele tira Deus do centro. E se tira Deus do centro, né, acaba sendo idolatria. Deixa eu só tomar uma aguinha que minha garganta tá ficando seca. Calma aí. Muito bem. Aqui já voltei. Meu copinho aqui daquele extrato de tomate. Quem não tem um desse em casa? Então, Padre. a gente sabe que tudo aquilo que traz vaidade, reverência, né, rebeldia, tira Deus do lugar. Então, de alguma forma, é idolatria. Depois, isso vale para tudo, né? Tudo que traz isso. É só para incluir-se em um grupo, né? Que é só para mostrar que eu sou diferentão, que eu estou rebelde com a igreja, com os meus pais, passando por um momento de rebeldia interior. É igual quando as meninas cortam o cabelo, né? Porque tá rebelde. Já viu isso? Mas você quer saber se a mulher está num momento de rebeldia, do nada ela corta o cabelo, né? Então, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, você olhar para o cabelo já é uma expressão de rebeldia ali. Então, você fez algo, né, simplesmente para tirar Deus do centro, porque você não conseguia, né, colocar-se em Deus, ou ter calma, ter espera, etc. E aí também entra outras coisas, mas só os pontos principais, o tempo é curto, né? O respeito ao corpo também, né, que essas coisas não trazem. Também o respeito à beleza que Deus te deu. Você é bonita porque Deus te fez assim, sabia? Então, existe uma beleza, né? Por isso que, por exemplo, toda maquiagem que é forte demais, que você já viu que a pessoa às vezes tira maquiagem e você fala, ué, mas era você que estava ali antes? Então, é bom entender que você não está, de alguma forma, você tem vergonha da beleza do seu próprio corpo. E depois também, alguns vão falar, padre, mas eu fiz uma tatuagem para honrar meu filho, meu pai que morreu, né, para honrar, sei lá, o que vocês querem pensar aí? Para honrar meu namorado, que é pior ainda, né, que depois não fica namorando e aí depois tem que apagar. Então, mas veja bem, né? Eu fiz uma para honrar a Deus. Eu tenho aqui, ó, nas costas uma medalha de São Bento, na batata da perna um terço. Cara. Eu tenho aqui no braço uma cruz, do lado de cá, né, um rosto de Jesus, pá. Né? E aqui quando eu abro aqui no meu peito tem uma tatuagem de São Miguel, porque eu quero honrar a Deus, eu quero mostrar quase um depósito de todos os santos lá. Então, veja bem, existem outras formas de honrar a Deus. Quer honrar Nossa Senhora? Em vez de tatuar o terço, reza o terço. Quer honrar seu pai que morreu? Reza por ele todos os dias. Seja bom. Né? Então, quer honrar sua avó que você amava demais? Então, seja uma ótima pessoa como ela gostaria que você fosse. Né? Quer honrar, né, a São Miguel? Então, reze para ele. Né? Quer honrar a Deus? Quer honrar a Eucaristia? Então, vai na missa. Então, a Eucaristia lá tatuada, mas não vai na missa, quando vai não comunga. Então, é uma incoerência muito grande, né? Então, sim, eu acho que é por aí o caminho. Tem várias consequências também através desse pode ou não pode, e vai causando muita bagunça na vida da gente, porque tem escolhas, a gente às vezes faz escolhas erradas, leva os jovens a pecar, mas independente de tudo, temos que estar firme, tentando não cair no pecado, tentando ficar em pé diante de todas as consequências que aparecem em nossas vidas. Como é que é seu nome mesmo, mocinha? Maria Fernanda. Maria Fernanda, isso é muito bom, né? O que você falou também. Vai tendo consequências. Logicamente,
Você já viu aquela passagem do Evangelho que Jesus fala assim que tinha um demônio, o demônio foi expulso, ele voltou com outros 7? Aham. Já, né? Então, às vezes, o pecado às vezes é assim, né? Você vai, você cai. Se você limpa o pecado, não está atento, aí vai vindo um, vai vindo outro, porque o demônio ele volta cada vez mais forte, ele quer destruir. Então, isso vai tendo consequências espirituais e também físicas, resquícios na nossa própria humanidade, né? Então, é muito importante isso que você falou, a consequência disso, né? Tanto no corpo quanto na alma, né? E como o inimigo vai usando uma coisinha ali, aí vai, né, vai virando uma bola de neve, né? Um pecado vai levando ao outro, vai nos enfraquecendo. Então, é muito importante ter isso aí em consideração também. Com certeza é fundamental isso. É Uhum. porque atrapalha a nossa alma. E às vezes a pessoa depois está lá no fundo do poço e fala assim, mas não sei como é que eu cheguei aqui. Sabe como é que você chegou aí? Realmente. Com aquelas pequenas infidelidades, né, que vai acontecendo. Vai ali, aí vai se permitindo aqui, ali, isso e aquilo. E aí o que acontece? Quando vê, vai caindo, né? Então, é muito importante ser fiel, né? No pouco, porque, né, é o pouco a pouco. O que fez um santo ser santo? Qual que é a diferença do santo de você e de mim? Pega o seu santo de devoção. Meu santo de devoção é São João da Cruz, né? Então, não, né, o santo que eu mais gosto de ler e que me ajuda muito. E depois tem outros santos também, né? Mas assim, pega aí qualquer santo, São João da Cruz, São João Paulo II, a beata Chiara Lucia Badano, né, que é uma beata muito interessante, sei lá, o que você quiser. Qualquer santo, a diferença entre eles e vocês e eu é simplesmente que eles perseveraram até o final. Essa é a diferença, né? Caíram, levantaram, mas, sobretudo, né, foram cada vez mais radicais no seguimento do Senhor. Né? Por quê? O que fez, por exemplo, um santo, né, faz um santo se jogar na neve porque estava tendo uma tentação contra a carne? Né? Justamente isso, eu quero ser fiel, eu quero perseverar, eu não quero cair. Então, assim, as consequências, né, do pecado, assim como as coisas boas que a gente faz têm consequências, as consequências do pecado também vão ficando na gente. E, Padre, a gente quer agradecer ao Senhor por estar com a gente nessa live, né? O nosso tempo, infelizmente, é muito curto. A gente ainda tinha aqui um montão de perguntas, mas a gente tem que encerrar, né? Então, nós gostaríamos de te agradecer. Possivelmente, mais para frente, nós vamos estar convidando o Senhor de novo, né? Para que a gente possa pegar essas perguntas que ficaram para trás e, aproveitando, né, tudo isso que foi dito, nós gostaríamos de convidar, né, a todos que estão nos ouvindo nesse momento, que estão aí nos vendo, para que possam rezar com a gente. Nós escutamos, né, tantas coisas que nós podemos, coisas que nós não podemos, e a gente falou um pouquinho sobre essa consequência. Essa consequência a gente sabe que está vindo principalmente nesse período de pandemia, né, onde o pessoal está em casa, e aí quando está em casa parece que a galera está no esfriamento maior. Então, nós gostaríamos de convidar nesse momento para que nós possamos fazer uma oração para encerrar esse momento, né? Se o senhor quiser fazer a oração, não tem problema, né? E aí eu deixo o senhor escolher se o senhor quer fazer para a gente. Vamos fazer a oração, vamos dar a bênção, né? Eu quero agradecer, né, vocês. Quero, antes de mais nada, só dizer, jovens, né? Tudo aí, no nome de vocês, 3 jovenzinhas, todos os jovens aí da família Júlio e jovens, né, que nos acompanham, perseverem, né? Perseverem. Vale a pena, vale o céu, né? Deus não tira nada da gente, Deus dá tudo. A consequência do pecado é a morte, vai dizer a Sagrada Escritura, a morte espiritual, a morte eterna. Deus não nos fez para a morte eterna, Deus nos fez, né, para o céu. Então eu posso chegar no céu, mas custa, né? Então, que nós possamos continuar, vocês continuem, não tenham medo, não tenham vergonha, né, de proclamar a fé de vocês, de fazer as lives. Nunca se preocupem com o tanto de pessoas, mas se preocupem com fazer, com rezar, com amar a Deus, com, né, levar, né, a Deus para as outras pessoas. Né? E parabéns pela iniciativa. Foi uma alegria participar com vocês, sempre que precisar, estamos aí. Eu espero que quando essa pandemia passar, a gente possa estar junto, né, fisicamente, poder ir visitar o Jude, estar com vocês aí. Vamos fazer a nossa oração, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, vamos pedir a Deus agora, nesse momento, que Ele toque os nossos corações, que nos ajude, Senhor,
a amar-te mais, Senhor, a confiar mais em vós, a entregar mais a vós a nossa vida, Senhor. Que nós deixemos de lado o nosso eu para sermos verdadeiramente vossos. Que o nosso falar, que o nosso agir, que o nosso caminhar, que o nosso vestir, que o nosso pensar expressem, Senhor, a tua vontade na nossa vida e não a nossa vontade, Senhor. Que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor Jesus. Que eu possa viver cada dia mais na tua presença, no teu amor, Senhor. Que eu possa, Senhor, não me envergonhar de ser teu, Senhor. Que eu possa cada dia mais, Senhor, experimentar essa alegria de ser jovem, de ser católico, de viver em ti, Senhor. Essa alegria de ser salvo. Nós pedimos hoje, Senhor, dai-nos de novo esse espírito decidido, Senhor, essa vontade de te amar. Essa quarentena que não seja um período de queda, que não seja um período de esquecimento de vós, mas ao contrário, o tempo propício que o Senhor permite para a gente crescer espiritualmente, para a gente se encontrar com a gente mesmo, para a gente rever onde estamos caminhando, para onde estamos caminhando, Senhor, para a gente silenciar e escutar a tua vontade. Continua falando conosco. Senhor, esta noite, isso pela intercessão de vossa mãe, nossa mãezinha do céu, ela que cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, a Senhora do Sim. Nós pedimos como ela, Senhor, faça-se em nós segundo a tua vontade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoai, Senhor, todos os vossos filhos e filhas, seja o auxílio em suas necessidades espirituais, materiais e físicas. Dá-lhe, Senhor, a saúde do corpo e a salvação da alma. Livre todos os males, todos os perigos, que possam te servir cada dia mais e melhor. Que tenham sempre a força e a coragem que vem do alto. Por intercessão de nossa Mãezinha do Céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre! Deus abençoe. Eu posso do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes.